Você já deve ter recebido mensagem do seu tio, da sua tia, do seu pai, do seu avô, perguntando assim: nossa, filho, vi esse relógio aqui bonito na internet que custa uns R$200 e tudo mais, e fala que mede a glicemia. Eu vou conseguir saber como é que tá a minha glicemia, como é que tá a minha diabetes e tudo mais por R$200. Você sabe me dizer se é um bom negócio ou não? E justamente esse vídeo é para você mandar para eles e provar, no caso, que essa não é uma boa opção, e eu vou explicar o porquê, então bora junto. Fala pessoal do canal Tech, tudo bem com vocês? Bom, agora como um usuário de smartwatch, né, oficialmente e tudo mais, eu comecei a me interessar mais, né, mesmo de fato pelo produto em si, mais pelas coisas que ele pode oferecer, vivo futucando no meu relógio para descobrir o que ele faz de diferente. E eu não sei se vocês sabem, acho que eu já compartilhei isso aqui no canal Tech algumas vezes, mas eu infelizmente sou do time dos diabéticos. Pois é, infelizmente sou o tipo de pessoa que não posso consumir açúcar com tanta vontade, apesar de eu gostar muito de açúcar, mas eu não posso, porque infelizmente eu fui acometida por esta doença devido ao sobrepeso e uma série de outras questões emocionais também. Mas eu fui o tipo de pessoa que infelizmente foi acometida pelo diabetes aí tem mais ou menos 1 ano e meio que eu descobri que eu tenho a doença. Estou muito bem, obrigada. Antes que alguém pergunte, fala assim: nossa, Amanda, mas como é que tá? Não, tá tudo bem, tá super controladinha. Na realidade, esses dias atrás, né, eu fiz um exame e eu descobri que eu na realidade voltei a ser pré-diabético, ou seja, aquele estado de diabetes eu consegui dar uma revertida, mas meio que ainda assim eu me considero diabética, sabe? Tomo todos os cuidados justamente para que eu não tenha nenhum problema e eu continue regredindo, e quem sabe um dia eu possa voltar aqui para vocês falar em vídeo que eu estou livre dessa doença. Mas bem, por ser uma pessoa que tenho problemas aí com a minha glicemia, eu preciso fazer a medição, né, da minha glicemia com uma certa frequência. Hoje, na realidade, por eu ter voltado pro pré-diabetes, até que eu não acompanho tanto, porque justamente eu sei já mais ou menos quando é que ela tá, qual que é o número que ela tá. Meio que você vai aprendendo, sabe, com o passar do tempo, como seu corpo se comporta em relação à glicemia. Então, mais ou menos, dependendo da situação que eu tô, eu já sei como é que tá a minha glicemia, já sei qual é o estado que ela se encontra, mas lá no comecinho, quando eu descobri que eu tinha diabetes, quando eu descobri, eu fiz o exame lá em jejum e tudo mais, eu tava com 180 de glicemia em jejum, sim, um absurdo, e eu comecei a ter que acompanhar de fato, eu precisava fazer a medição com muita frequência, e meio que o fato de você precisar ficar medindo com muita frequência é uma parte bem desagradável do processo. Desagradável por quê? Desagradável porque hoje no mercado existem somente 2 maneiras de você fazer a medição aí da sua glicemia em casa. Através desses medidores de glicemia aqui com sensor, que é aqueles que você coloca no braço, sabe, tudo mais, você encaixa ele no braço, ele tem uma agulhinha que fica em contato, né, dentro do seu corpo, você encaixa ele ali, e ele por até 15 dias você consegue manter fazendo o acompanhamento. É só você aproximar o celular e tudo mais, ele consegue te dizer quanto é que tá a sua glicemia, né, de forma aproximada. E tem esse aqui que utilizam as tiras de teste aqui no caso, igual vocês estão vendo. E tem uma diferença, né, primordial entre esses 2 carinhas aqui. Por quê? Enquanto esse sensor aqui, ele é aquele sensor que eu falei pra vocês que fica aqui no braço e você consegue fazer a medição sem precisar ficar se furando o tempo todo, o preço dele é bem caro e ele dura por pouco tempo. Se eu não me engano, a última vez que eu cheguei a me interessar a olhar isso, eu falei: nossa, que legal, não precisava ficar me espetando toda hora. Eu vi tipo 200 e 300 e não sei quanto. Eu falei: ih, esquece, porque 300 e pouco a cada 15 dias é muito dinheiro e eu não tenho dinheiro pra isso. Em compensação, a tirinha, né, essas tiras de teste, elas são mais baratas. Não que elas sejam baratinhas também, que é complicado, não é. Recentemente eu precisei comprar lá meu packzinho com 3 negocinho que vem 50 tiras em cada, paguei acho que R$170, então também não é muito barato, mas tem o problema que infelizmente você precisa fazer o quê? Furar e picar o seu dedinho todas as vezes para você conseguir ter o resultado ali, né, saber quanto é que tá a sua glicemia. Inclusive eu trouxe o meu aqui para vocês verem, sim, justamente eu tenho ele aqui, aí eu fiz um kitzinho que eu tenho álcool 70, porque eu preciso, né, para higienizar o dedo antes de eu fazer o meu furinho, minha canetinha que eu uso para me furar, o aparelhinho que faz a medição da glicemia e as tirinhas que vem aqui. Inclusive vou até aproveitar, tem mais ou menos o que? 1h30 que eu tomei café da manhã. Vamos ver como é que tá minha glicemia, só de curiosos. Peguei aqui meu álcool 70, vou escolher meu dedinho aqui anelar, vou jogar um pouquinho de álcool, fazer assim para ele secar rápido, tudo mais, para fazer, né, a higienização do local. E também não pode estar com o dedo molhado de álcool, né, porque senão dá alteração no teste. Já carreguei aqui, né, no caso, ativei a minha canetinha. Só mais um pouquinho, peraí. Não vou mostrar o sangue naturalmente, né, porque não há necessidade, mas você carrega a canetinha, vem e fura o seu dedo aqui, pronto, furei. No caso, vem com o aparelhinho, vem com a sua fitinha, encaixa aqui e vai fazer a medição. Deixa eu só puxar aqui, que eu tenho que pegar uma
uma amostra boa de sangue e tudo mais pra eu conseguir fazer o teste. Eu vou conseguir fazer o teste? Porque eu acho que eu não tenho muito sangue. Ah, tenho. Vamos ver. Está altíssimo, inclusive, porque eu acabei de tomar café da manhã e toda vez meu maior problema de glicemia é durante a manhã. Não sei por que dizer pra vocês, mas sim, essa é a minha glicemia de manhã depois que eu tomo café. No decorrer do dia, ela acaba voltando ao normal, mas sim, é um processo um pouquinho chato. Vocês vão concordar comigo, né? Querendo ou não, pegar, furar o dedo, tudo mais, eu já estou acostumada, não vou mentir pra vocês, porque é uma coisa que eu tenho que fazer com frequência, mas é um saco ter que fazer sempre, sabe? Tipo, você tem que ir lá pegar, furar o dedinho, tudo mais. Então vocês precisam concordar comigo que se este carinha aqui fizesse isso, se a gente tivesse um smartwatch que medisse e fizesse essa parte de glicemia, pelo menos pra mim, seria um baita de um avanço, porque evitaria, que nem eu falei pra vocês, de eu precisar ficar aqui me furando o tempo todo pra descobrir como é que tá a minha glicemia ou não. Mas lembra no início do vídeo, né, que eu falei, né, no caso do seu pai, do seu tio, do seu avô, da sua avó, da sua mãe, né, que vai mandar uma mensagem perguntando pra você desse tipo de relógio? Eu decidi trazer esse vídeo aqui, gente, porque não tem muito tempo, acho que tem uns 6 meses, uns 5 meses mais ou menos, que a gente teve aqui um caso em que um vídeo do Adriano, aqui do Canaltech mesmo, um vídeo que ele fez normal, falando de um outro relógio normal, tipo coisa normal, usaram um trecho do vídeo de um outro aparelho que ele havia feito, você tá entendendo? Falando de um outro relógio que não tinha nada a ver, pegaram esse trecho, descontextualizaram esse trecho, colocaram esse vídeo num site que é falso, né? Tipo assim, num produto que não existe, porque não existe relógio que mede glicemia, já dou esse spoiler aqui no vídeo, mas bem, usaram esse trecho do vídeo do Adriano justamente para justificar, para falar que, não, esse relógio mede a glicemia, então é muito bom, olha só esse relógio. E, gente, não, isso não existe nenhum tipo de relógio que faça a medição hoje em dia da glicose, né, da glicemia no caso. Então sim, você precisa obrigatoriamente utilizar uma das duas formas que nem eu falei para vocês, seja o fato de utilizar aqui no caso o sensor, né, o medidor de glicemia pro sensor ou a tira de teste que nem eu fiz aqui com vocês, para você saber como é que tá a glicemia na sua casa. E é justamente esse o desafio hoje que boa parte das fabricantes, no caso, principalmente Apple e Samsung, que são as duas que estão tentando, né, trazer essa tecnologia pro mercado, elas enfrentam para tentar chegar aqui, né, tentar construir algo que caiba aqui dentro de um relógio e consiga fazer essa medição sem fazer com que isso seja feito de uma forma invasiva. Porque, que nem eu falei, é muito fácil para mim que furo o meu dedinho uma vez ou outra, por exemplo, eu já sei que a minha glicemia de manhã, ela sempre é muito alterada. A minha glicemia de manhã, não sei por qual raio de motivo, é de manhã a minha glicemia que é alterada. Daqui a pouco ela tá em 80, a minha glicemia desce muito rápido, mas de manhã a minha glicemia é muito alterada. Então, todos os dias de preferência de manhã eu tenho que ir lá, furar um dedinho, ver como é que tá. Já aconteceu situação, galera, de eu estar, tipo, com todos os dedos da minha mão esquerda furada, eu ter que ir pra minha mão direita, porque, tipo, eu já não aguentava mais, eu já tinha, tipo, furado 2 vezes cada dedo, eu já tava com a mão dolorida, eu tinha que ir pra um outro dedo, pra uma outra mão pra tentar fazer, então é muito ruim. Facilitaria, que nem eu falei, a nossa vida, mas infelizmente os desafios são um pouco maiores do que a gente pensa. Eu costumo dizer que no caso de relógios como esse aqui, eu falo que isso daqui não é um relógio que tem funções inteligentes, muito pelo contrário, ele é um mini computador, sabe, que tipo tem o formato de um relógio. A gente chegou a esse ponto quando a gente fala de aparelhos assim, né, de produtos assim, principalmente vestíveis como relógio. Agora a gente também tem aqueles anéis inteligentes e uma série de outras coisas. Então o problema que a gente tem aqui é que para caber nesse carinho, como ele é pequenininho, todas as tecnologias aqui no caso, elas precisam ser miniaturizadas para que faça sentido novamente, eles consigam encaixar e fazer você usar aqui, né, no seu dia a dia sem parecer que você tem um trambolhão no seu braço. E isso meio que acontece com sensores ópticos que tem dentro desse carinha aqui, até porque ele consegue medir a oxigenação do sangue, fazer o acompanhamento do seu sono, medir batimento cardíaco, e ele faz tudo isso através desses sensores. Justamente eles ficam em contato com a pele para ele fazer essa leitura, né, interpretação dos dados e passar ela para você. A Apple, no caso, já conseguiu trazer essa tecnologia, ela já conseguiu achar uma forma de fazer essa medição da glicemia e tudo mais através de um dispositivo menor, mas ela não conseguiu, no caso, miniaturizar ele para caber num relógio, e esse que é o maior problema que a gente tem hoje. E só para explicar de uma forma muito rapidinha como funcionaria essa leitura, né, leitura e interpretação de dados, no caso, para a gente conseguir fazer essa leitura aqui, no caso, o relógio conseguir fazer essa leitura através do seu sangue e tudo mais, pela luz, é uma tecnologia que eles chamam de espectroscopia. E no caso da espectroscopia, tem 2 maneiras aqui no caso que eles poderiam conseguir fazer para fazer a leitura aqui no caso desses dados. A primeira forma seria conforme as células do seu corpo absorvem a luz infravermelha, entendeu? Conforme ele absorve a luz e a partir daí ele interpreta os resultados que ele tem
com a absorção da luz. Já o outro tipo de espectropia, ao invés do primeiro que absorve, né, no caso que interpreta os dados pela absorção da luz, nesse caso seria pelo espelhamento da luz na célula. Sim, é uma coisa um pouquinho complicada, que nem eu falei pra vocês, mas sim, essa tecnologia já existe, já funciona, mas o problema é que eles não conseguem transformar ela, né, trazer ela, deixar ela pequenininha pra caber no relógio e fazer com que você consiga ler a sua glicemia através dele. Além disso tudo, a gente também tem um outro problema quando a gente fala desse tipo de aparelho aqui, que é, no caso, a precisão e confiabilidade dos resultados. Porque de nada adianta, galera, eles deixarem pequenininho, fazer caber no relógio, tudo legal, tudo bonito, tudo lindo, e o resultado não ser confiável, e na hora que você bater aqui, no caso, a sua glicemia, você descobrir que o resultado que ele deu não é o resultado correto, às vezes acabar você ficando preocupado com uma coisa que você não precisava ficar preocupado, achar que tá acontecendo alguma coisa que não tá acontecendo, e você tomar decisões, porque a gente infelizmente sabe, as pessoas acabam se automedicando, não vão no médico, tem gente que não vai no médico, tem gente que não procura saber como é que tá a saúde, infelizmente, inclusive não seja essa pessoa, por favor, vá atrás de saber como é que tá a sua saúde, faça seus exames de forma regular, não deixa isso pra depois, cuida da sua saúde, porque é aquela coisa, enquanto ela tá bom, mas o dia que ela falta, lascou, então, por favor, mas esse é o problema, uma parte das pessoas não cuidam da saúde nesse aspecto, vai confiar 100% no relógio, e como você vai confiar 100% num relógio se você não sabe se aquele resultado que ele tá mostrando, de fato, é confiável, é preciso e realmente representa o que tá acontecendo com o seu corpo ali naquele momento. Então, além do primeiro problema que a gente tem de eles não conseguirem, no caso, fazer caber o sensor aqui, né, do relógio e tudo mais para fazer essa medição, a gente tem o segundo problema, que é sim a questão da precisão e da confiabilidade dos resultados, que mesmo se eles conseguirem colocarem, eles precisam ter certeza absoluta que os resultados são de fato aqueles para acabar não te deixando aí preocupado à toa. E um terceiro motivo que a gente não pode esquecer aqui, né, porque quando a gente fala desse tipo de aparelho aqui, principalmente relógio e tudo mais, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem aparelhos que nem, por exemplo, esse daqui é o Galaxy Watch 6. Esse relógio, ele faz muitas coisas. Ele chega, inclusive, a fazer eletrocardiograma. Sim, eu consigo fazer um eletrocardiograma agora e falar o resultado para vocês. Mas para que esse relógio consiga fazer isso, não é só o fato da empresa ir lá, fazer a pesquisa, descobrir como é que faz, falar, beleza, descobrir, é confiável, tá feito, a gente vai conseguir colocar aqui o negócio no relógio, top. Não se esqueça que a gente ainda tem uma parte muito importante chamada o quê? Chamada Anvisa, chamada aqui no caso dos órgãos regulamentadores desse tipo de coisa aqui no Brasil. Até porque para eles liberarem esse tipo de dispositivo, no caso aqui, para fazer eletrocardiograma e tudo mais, eles passaram por muitos testes, foram para os órgãos regulamentadores do Brasil que falaram, ah, pode fazer, funciona, tá comprovado, galera, beleza, beleza? Beleza, Samsung, então agora você pode vender esse relógio e pode falar que faz eletrocardiograma, tá? Atestamos, tá tudo certinho, perfeito, vai lá. Então, além de toda essa parte que eu falei pra vocês, da dificuldade em deixar um negocinho pequenininho, da parte aqui no caso, da gente conseguir fazer a leitura de forma precisa, mesmo que eles consigam tudo isso, ainda precisa passar, no caso, por essa regulamentação para ter certeza absoluta que eles de fato funcionam e que eles de fato vão te mostrar o resultado correto. Então, amigos, o processo de ter um relógio que faz a medição da glicemia é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, quando vier alguém perguntar para vocês tudo mais e falar assim, nossa, mas eu vi um relógio, o relógio mede a glicemia. Ah, mas eu vi um vídeo do Adriano na internet num site falando que ele confia naquele relógio. Não, gente, isso não existe, isso não é verdade. Infelizmente, tem pessoas que são mal intencionadas, pessoas que são incorretas. Não vou aqui, né, dar tantos adjetivos assim, mas vocês entenderam. Tem pessoas aqui que, no caso, querem enganar você para roubar, para pegar o seu dinheiro vendendo uma coisa que não existe. Nós já cansamos de mostrar aqui no Canaltech, inclusive, relógio que ele consegue medir batimento de um papel toalha. Esses tempos atrás, eu tive que brigar com um conhecido meu, brigar assim, né, modo de falar. Mas eu tive que dar um puxão de orelha num conhecido meu, porque ele comprou um relógio que custava R$40 e falava que media o batimento cardíaco e tudo mais. Eu falei, ah, ele mede batimento cardíaco? Vamos ver então. Comprou, né? Vocês sabem aonde, tipo, normalmente esses lugares que vendem produto que não tem uma procedência muito boa. A gente pegou e encaixou o negócio, eu não tô brincando com vocês, gente. A gente encaixou num rolo de papel e falou que o rolo de papel tinha 80 batimentos cardíacos. Será que era um rolo de papel vivo? Não sabemos, pode ser que aquele caso fosse uma exceção, mas brincadeiras à parte, você entendeu. É necessário prestar atenção no que compra, é necessário ter consciência do que você vai gastar o seu dinheiro. Não seja o tipo de pessoa que fala, ah, mas é muito fácil falar porque vocês têm condição. Não adianta nada você comprar um relógio, pagar barato e ele te dar dados mentirosos, dados falsos e que novamente podem fazer você acabar errando, acabar fazendo alguma coisa que vá mais prejudicar a sua saúde do que ajudar. Então,
fica aí a dica, se alguém te perguntar em relação a relógio, smartwatch que faz a medição da glicemia, você vai mandar este vídeo para essa pessoa e vai falar, amigo, amiga, tranquile-se, fique em paz. Quando esse tipo de tecnologia chegar, vocês podem ficar tranquilos. Eu acho que eu vou ser a primeira. Eu acho que se vier, por exemplo, o Galaxy Watch 7 e falar, meu Deus, vai vir com medidor de glicemia, eu sou a primeira a ir lá comprar porque eu tenho vontade, eu não aguento mais me furar. Facilitaria muito a minha vida usar um carinha desse aqui para medir a minha glicemia e até mesmo para me ajudar no meu acompanhamento da minha doença. E quem sabe, que nem eu falei para vocês, já regredi aí no caso para uma pré-diabetes. Quem sabe daqui a um tempo já estou livre, leve e solta e, né, sem essa doença, porque é um saco ter diabetes, inclusive não desejo isso pra ninguém. Mas é isso, meus queridos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Tech. Espero ter esclarecido pra vocês, né? Peço desculpas aí se alguém, às vezes, por conta do furinho no dedo, né? Fala, ah, meu Deus, eu não gosto. Fica tranquilo, tanto é que eu nem mostrei a parte ali do sangue pra vocês não ficarem meio em choque, mas é pra vocês justamente terem noção, gente. É um saco, é uma porcaria e assim como vocês, eu também gostaria muito de não precisar fazer isso pra saber quanto é que tá minha glicemia e acompanhar esse lado da minha saúde, beleza? No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o canal Tech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau!